Pronto. Foi aí a primeira imagem do capítulo de hoje. Depois eu passo as fotos, é, passo restante aí do conteúdo que está dando erro, e aí a gente já foi muito tempo já. Aqui já dá para a gente apresentar. Muito bem, então, sejam todos bem-vindos. Ao vivo tem dessas coisas. Como eu falei, hoje a gente vai ver a Espiritismo e a Obra de Saúde, que é o capítulo 16, aonde vai falar um pouquinho, quer dizer, já falou, né, no início lá, em capítulos anteriores, sobre a ideia da nova era dentro da área de saúde, né, o que saiu naquela revista lá que disse que era a nova era. Então, a gente vai ver um pouquinho mais explanado aqui nesse capítulo. E, mais uma vez, uma oportunidade de ter os olhos abertos. Ontem eu passei uma entrevista lá no grupo, não sei quantos já assistiram, quem não assistiu, assista também. Inclusive está dentro da obra de saúde, está dentro da área, melhor dizendo, de saúde, que é um médico psiquiatra falando sobre exatamente a diferença entre problemas, né, dentro da mente da pessoa e a influência do espírito negativo, vamos dizer assim. É a influência que ele tem na mente das pessoas, onde está tudo interligado. E essa mulher foi levada ao psiquiatra, porque na mente dela, ela foi parar, só vou falar isso e a gente hora para começar, ela foi parar em cima de um prédio, dizendo que Deus falou com ela que ia arrebatar ela. E aí a família achou que ela estava e aí levou ela para um psiquiatra. E aí, que ele fez, como ele fez, né, para literalmente acertar essa mulher. Então, se vocês não assistiram, assistam, dedique tempo, que é bem interessante e está dentro desse contexto que a gente tem estudado, do espiritismo, né, da, da, do hipnotismo, né, da influência aí dentro da área de saúde. Vamos orar então. Santo, santo, santo. Ó Eterno, nós estamos aqui nesse momento para te agradecer por mais uma vez estarmos começando mais uma nova semana. Te agradecer por mais uma oportunidade de aprendermos, entendermos o tempo que nós estamos vivendo, ter os nossos olhos abertos para não sermos enganados e, por fim, ter o nosso caráter transformado através das nossas escolhas. Obrigada, Pai. Hoje, agora vamos examinar mais um capítulo desse livro tão necessário. Agradecemos por essa oportunidade, obrigada, porque verdadeiramente nós temos recebido grande luz através desses estudos, mas que essa luz não fique apenas para nós, que possamos levar, compartilhar, e que a nossa oração também é que esses vídeos, esses estudos alcancem outras pessoas que desejam aprender a te adorar em espírito de verdade, que desejam ter o caráter transformado, já entre os 144 mil, e assim ajudar outros a alcançar o céu. Te agradecemos por tudo, pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Fica conosco neste dia. Que neste dia andemos contigo como Enoque andou. Fala conosco, abre nossa mente, renova para que possamos aprender a boa, santa e perfeita vontade. Fica conosco cada família aqui representada. Mais uma vez apresentamos aqui as pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, as famílias enlutadas, mais uma vez representando as pessoas que estamos orando, apresentamos a Ti, Célia, a sua filha Jéssica, que está no processo aí de uma cirurgia urgente, e, Senhor, Pai, continue dirigindo, preparando, e realmente o Senhor sabe mais do que ela, mais do que nós, a necessidade dessa cirurgia. Te agradecemos por tudo.
com o perdão dos nossos pecados. Pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome do nosso Salvador e Senhor, que muito em breve virá nas nuvens do céu. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Espiritismo e a obra de saúde. E aí, Romanos 12, verso 2, nos acompanha muito, né? Não só na leitura desse livro, como no próprio estudo do grande conflito, é que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Eterno estabeleceu a obra de saúde como parte da mensagem ao mundo, para restaurar o ser humano em corpo, mente e espírito e prepará-lo para o seu retorno. Já Satanás busca imitar e corromper a obra de Deus usando práticas, filosofias e ensinamentos contrários à verdade para enganar as pessoas. E a gente percebe, aqui eu vou ler no finalzinho o restante, nós só temos dois caminhos a escolher. Se manter neutro diante da verdade, da reforma de saúde, da obra de saúde e de tudo que a gente tem visto é perigoso, porque se manter neutro já é um engano, tá? Então a gente conhece que existe uma mensagem de saúde há mais de 100 anos, é igual a mensagem de ir para o campo há mais de 100 anos, mas ela tem sido negligenciada, ela tem sido agora mais do que nunca misturada, né, com alguns exemplos que eu vou citar aqui de desvio que pode, que já entrou na verdade, né, na obra de saúde, que é a nova era, crença panteísta e medicação, ou melhor, e meditação transcendental. Aí vem o tarô e oráculos, que busca por respostas fora da Bíblia. Vem a cristaloterapia, de cristais e energias. Vem o reiki e imposição de mãos, que são práticas espíritas disfarçadas de terapia. Vem agora a cura pela mente, que coloca a pessoa para confiar no seu próprio poder, no poder da mente humana, se é que você pode, por aí vai. Tem a alimentação anticristã, que são dietas baseadas em ideologias humanas, e tem o sincretismo religioso, que é mistura de crenças e práticas. Eu quero falar aqui, antes da gente entrar na leitura desse capítulo, sobre a alimentação anticristã. É interessante pensar que a alimentação cristã, bíblica, do Éden, a gente vê lá em Gênesis, né? Na semana da criação. O que seria a alimentação para a raça humana, o que seria a alimentação para os animais. Hoje, isso não, isso é negligenciado pelo mundo e, inclusive, pelo povo que tem essa mensagem de reforma. E hoje a própria ciência, ela se contradiz. Eu acho que foi esse ano, porque tudo está passando tão rápido, ou foi no ano passado, que os Estados Unidos mudou, né, a ordem da pirâmide. Então, a gente entende que a própria ciência, ela mesma não se confirma. Aí passa um tempo que não se podia comer gordura animal. Estou falando na parte de ciência humana, porque a Bíblia já diz que não é para se comer gordura nem sangue. Aí é proibido, que causa isso, aquilo, aquilo outro. Aí agora a ciência vem e diz que é bom. Aí, não pode tomar café. A Bíblia já fala o que é que pode e o que é que não pode. O Espírito de Profecia confirma. Aí vem agora a ciência e diz, um lado diz que o café é bom, o outro diz que o café é ruim. Ah, eu vou ficar do lado que diz que é bom porque eu gosto de café. Não, eu vou ficar do lado ruim porque eu não gosto de café. Não, eu tenho que ficar do lado do está escrito, tá? Então, isso realmente é algo que deve estar no nosso dia a dia, né? Olha o que diz aqui, ó, 2 Timóteo
4, verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, antes tendo agonia, comichão de ouvir, ajuntarão para si mestres, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Então, quando a sã doutrina vem e diz, olha, o alimento para você ter saúde, nós temos que lembrar o seguinte, o projeto do Eterno para termos saúde não é o remédio que remedia, entende? O projeto do Eterno para termos saúde é para evitar a doença. Por isso a alimentação da maneira correta, por isso evitar os excessos. E algo aqui que tem me chamado a atenção dentro dessa área de saúde é que alguns já sabem aqui, eu acho que todos, eu estou fazendo bolo na proposta de sem açúcar, sem ovo, sem leite, sem trigo. E isso que me chama a atenção, e doce também, na mesma proposta. Isso que me chama a atenção é que as pessoas de fora estão procurando e ficando encantados com a proposta. E nós que temos a luz, a mensagem, não está nem aí. Quando compra e não gosta, ou gosta, não tem coragem de dizer assim, oh, gostei, eu acho que vou melhorar isso, eu ainda sinto falta do açúcar, eu prefiro, não fala nada. É uma neutralidade, sabe? Já os de fora, tem gente que fala assim, eu nunca comi, eu quero conhecer. Quando come, que coisa deliciosa, nem precisa, nem parece, nem... E aí você diz assim, cadê o povo da mensagem? Da mensagem da obra de saúde. E o próprio testemunho diz que o quê? A mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem. Por quê? Porque a saúde boa, a alimentação correta, a mente vai refletir na mente e a mente vai estar preparada para decidir que lado quer, se é do lado da adoração à besta ou se é do lado da adoração eterna. Então, existe toda essa harmonia que deveria existir entre nossas escolhas, principalmente na obra de saúde. Ok? E aí tem duas partes aqui que eu vou ler no final, mas vamos lá. Vamos começar então a leitura do livro e depois, como eu falei, eu boto para vocês o PDF lá com as fotos das páginas, que deu erro aqui, deu pane, enfim, reiniciei, fiz um monte de coisa, mas não deu certo. Vamos lá. Espiritismo e a obra de saúde. Diz os autores. Desde tempos muito remotos na história do desenvolvimento da IASA, a mensagem de saúde tem desempenhado um papel de destaque. Tem sido referido como o braço direito da mensagem. A cunha de entrada, a base para levar muitos homens e mulheres ao conhecimento de Cristo, à sua salvação e às mensagens dos três anjos. Olha a harmonia. Tem sido a base do estabelecimento de muitas instituições de cura ao redor do mundo. No entanto, com o passar dos anos, cada vez mais a nossa ênfase tem estado na medicina de cuidados agudos e não na mudança do estilo de vida e educação com saúde simples. Aqui eu quero lembrar que em um dos capítulos desse livro, se eu não me engano, ela chegou até a comentar isso. Por que a medicina da nova era tem aquela coisa toda que a gente viu lá em capítulos anteriores? Porque a medicina de Deus é uma medicina preventiva. Entende? Quando ele diz o que devemos nos alimentar, é para evitar a doença. A medicina humana vem o quê? Tu come errado, estilo de vida errado, dorme errado, tudo errado, né? E aí agora você vem com o remédio, para remediar. Então, nós temos que entender isso como base. A medicina, ó, diz aqui, ó, no entanto, com o passar dos anos, cada vez mais a nossa ênfase tem estado na medicina de cuidados agudos e não na mudança do estilo de vida e educação
em saúde simples. Nós temos que mudar o estilo de vida para estarmos promovendo nossa saúde, tá? E aí diz, embora ninguém esteja negando a necessidade da medicina de cuidados agudos, esse nunca foi o nosso principal foco na obra médico-missionária. Ainda mais alarmante, isso aqui é triste, tá? Mas quem está falando tem a autoridade que um deles foi diretor do hospital, tá? Da instituição. Diz assim, ó. Ainda mais alarmante foi a introdução do aborto em alguns de nossos hospitais e a intrusão de medicina mística em alguns deles, incluindo a acupuntura. Não se pode negar que esta é uma grande tendência no mundo e que cada vez mais pessoas estão buscando alternativas medicinais construídas sobre princípios pagãos. Se eu não conheço o princípio, eu não vou saber diferenciar o que é e o que não é. Tá? Em sua reportagem da capa, 4 de novembro de 1991, que a gente leu isso lá em outros capítulos, a revista Time explorou a medicina alternativa da nova era. Embora admitindo que algumas práticas médicas associadas à nova era são incríveis, muito delas são bizarras. A revista identificou 4 grandes formas de medicina da nova era. Estilo de vida, botânico, manipulativo, prático e espírito sobre a matéria. Algumas facetas destes têm mérito. No entanto, quase inevitável, tais práticas são misturadas com conceitos e ideias espíritas pagãs. Sob o título de estilo de vida, a revista incluiu formas de tratamento como macrobióticos, em que, na dieta e programa de disciplina de saúde, há a tentativa de equilibrar a energia passiva com a energia ativa de Yin e Yang. Isso, claro, do equilíbrio místico chinês. Os chineses identificaram mais de 270 dos opostos polares. Exemplo, calor e frio, o bem e o mal, masculino e feminino, claro e escuro. E alguns deles são usados dentro do campo médico. A medicina ayurvédica é um sistema de tratamento indiano de mais de 4.000 anos, em que, usando sem dúvida ervas valiosas e massagens, eles dependem do tipo de corpo para detalhar qual tratamento deverá ser dado. E em terceiro, no estilo de vida está incluída a medicina holística. Este é um tratamento construído, de alguma forma, sob a medicina convencional, mas enfatizando o estilo de vida e fatores psicológicos no tratamento da pessoa como um todo. Muito frequentemente também é misturado com a filosofia pagã. Então, a gente percebe que existe a mistura disfarçada como vantagem, mas dentro está coisas e práticas pagãs. Por isso é importante de conhecermos os princípios divinos para não sermos enganados. Sob o título de botânica, estão incluídos a aromaterapia, o uso de óleos essenciais de plantas e flores na massagem no tratamento da pele ou para terapia de inalação. Fitoterapia, tratar doenças com poções derivadas de plantas. Em muitas culturas asiáticas, não são usadas apenas ervas, mas também produtos de origem animal, como chifre, moídos, presas e outros produtos. Olha a mistura aí, tá?
Ah, é errado fazer inalação? Não. Tá? Ah, é errado fazer massagem com óleo essencial de hortelãs? Não. Mas temos que ter cuidado com essa mistura disfarçada. Entende por quê? Porque coisas a gente sabe ali depois do pecado e muitas devem ser usadas sim para tratamento da saúde. Mas cuidado para não ter misturas, tá? A mistura é que faz com que a coisa seja falsa. E Satanás, ele não vai pegar agora a mentira e dizer: "Tome só isso aqui ou faça só isso e pronto". Não, ele vai pegar uma coisa, misturar, ele vai pegar a mentira, misturar com a verdade, com a essência da cura que verdadeiramente é promovida, né, é um princípio divino da cura na verdade, da prevenção, e vai misturar tudo aí, é essa confusão que a gente vê hoje. E aí segue dizendo: terceiro, dentro do campo, lembra da revista da medicina da nova era, dentro da história da estilo de vida botânico, agora o manipulativo prático. Terceiro, a homeopatia, que envolve o tratamento de doenças com pequenas doses de substâncias naturais que, em grandes quantidades, causariam os mesmos sintomas que a doença. Na homeopatia, esse tratamento é defendido. A terceira categoria, como eu falei, é a manipulação. Vamos lá, porque dentro da homeopatia ainda estava a botânica. Terceira categoria é manipulação prática. Nela estão incluídos tratamentos como a reflexologia, manipulando áreas dos pés para afetar o resto do corpo. Vem agora a prática do puffing, profunda e às vezes massagem dolorosa para realizar o corpo, realinhar o corpo. Shiatsu, uma terapia japonesa usando pontos de pressão. A técnica Alexander, treino para melhorar má postura e terapia para aliviar dor. Quiropraxia, manipulação da coluna para aliviar dores nas costas e muitas outras doenças. Acupressão, usando dedos em vez de agulhas, em uma técnica semelhante à acupuntura. Aí agora a acupuntura, um antigo método chinês de aliviar a dor inserindo agulhas finas em pontos específicos que dizem se relacionar com uma outra parte específica do corpo. E tudo a gente vê, ou melhor, a maioria dessas coisas, que é tudo o quê? Chinesa. Tudo está dentro dessa prática, né, pagã. E aí é que está o perigo. E aí segue dizendo: a quarta categoria é a mente sobre a matéria. Cura pela cor, luzes brilhantes e coloridas no corpo para alterar as vibrações ou a aura do corpo. Cura pelo cristal, usando energia de cura de quartzo e outros minerais para efetuar a cura. Aí dentro desse contexto está a bioenergética, uma troca de energia entre paciente e terapeuta. Normalmente, o conceito é que a energia do terapeuta, observa, seja transmitida ao enfraquecido paciente. Agora veja, você pega, vai para um local de atendimento, né, que tem aí as práticas, né, nesse estilo aí, você vai, aí você esvazia a sua mente, bota ali a sua vida literalmente na mão de uma outra pessoa que você não conhece a história, que você não conhece as práticas de fato, né? E aí, com palavras, com música suave, com lâmpadas coloridas, e aí você vai ali abrindo sua mente, e daqui a pouco você está recebendo energia dessa pessoa. Gente, isso é muito perigoso, é muito perigoso. Então, cuidado.
Normalmente, o conceito é que a energia do terapeuta seja transmitida ao enfraquecido paciente. A terapia de imagem guiada é usada, na qual os pacientes são encorajados a imaginar seu próprio sistema imunológico lutando contra a doença. Entende? Vai falando aquelas palavras, você vai imaginando. Ai, Senhor, vamos lá. Hipnoterapia. Usando hipnose por sugestão, enquanto o paciente está em estado de transe, para assim aliviar a dor, para espalhar a cura ou mesmo para realizar operações totalmente espiritistas. Biofeedback. Essa técnica utiliza várias máquinas para ajudar as pessoas a controlarem funções como frequência cardíaca, circulação e pontos de tensão. Infelizmente, muitos adventistas foram atraídos, em maior ou em menor grau, para a medicina da nova era, muitas vezes reagindo contra a forma alopática da medicina, construída sobre a pílula, a agulha e a faca. Como as pessoas têm procurado formas mais simples de remédios, muitas vezes elas foram inocentes e involuntariamente atraídas para a prática da medicina espiritualista. O uso de manipulações e de fitoterápicos foram suficientes para convencê-lo de que esta é uma metodologia de Deus, que evita drogas, mas, na realidade, eles estão seguindo o caminho de Satanás. Forte isso. Os remédios naturais de Deus são, antes de tudo, olha aí, construídos sobre mudança de estilo de vida, usando os 8 remédios dados por Deus. Uma dieta vegetariana, exercício moderado regular, uso livre de água, exposição moderada ao sol, temperança, ar fresco e puro, bons hábitos regulares de descanso e, acima de tudo, contentamento genuíno através da fé e confiança em Deus. Outros métodos podem ter algumas dessas características, mas os adventistas precisam ser extremamente cuidadosos para não presumir que tudo, sob o pretexto de remédios naturais, é um método de Deus. Quando aprendemos sobre os adventistas usando o poder do cristal para ajudar na cura, sabemos que há uma grande cegueira entre alguns de nosso povo, porque isso certamente vem da medicina mística das religiões orientais. É espírito. De grande preocupação também tem sido o número de adventistas que estão lendo, isso aqui está terrível, cada vez mais livros escritos por espíritas. A gente viu lá sobre as publicações. Alguns são estudados em nossas escolas e faculdades. Um dos livros mais mortais disponíveis, estudado por um grande número de adventistas na profissão de saúde ministerial, é o livro de Elizabeth Kubler-Ross, que quer dizer sobre a morte e o morrer. Esse livro foi escrito por uma mulher que é uma espírita declarada. Ela nasceu na Suíça, a primeira de trigêmeos. Diz-se que ela foi entregue à mãe por um obstetra que era um clarividente amador. Segurando-a, ele disse: "Esta será uma desbravadora neste mundo." E, de fato, ela tem sido, mas com conceitos espíritas. Ela é provavelmente a especialista número 1
questão da morte e do morrer hoje. Seus livros têm sido usados em faculdades adventistas no tratamento de enfermeiros. Eles têm sido utilizados na formação de capelães e um número significativo dos nossos enfermeiros já formados foram enviados para programas de treinamento baseado em sua filosofia. Muitos do nosso povo foram treinados em suas técnicas maneiras. Portanto, é muito possível que a obra médica esteja na vanguarda, empurrando o espiritismo para dentro da igreja. Certamente, a Bíblia e o espírito de profecia têm conselhos tão maravilhosos sobre como devemos lidar com os doentes e moribundos e como consolá-los e como conduzi-los a Cristo, assim que não precisamos ir a um espírito para descobrir essas técnicas. A Escritura nos diz que para consolarmos uns aos outros com palavras contidas em suas páginas. 1 Tessalonicenses 4,18. Fala para mim. Eu fico assim observando que quantas vezes a gente negligencia os conselhos de saúde e aí vem, né, o infortúnio de uma doença e a gente vai procurar a medicina tradicional secular e vai parar na mão dessas pessoas, né? Uhum. A gente nem imagina o que está por Perigo. trás, né? É, Muito só a sério isso. misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Muitas pessoas também ficaram muito abaladas com o programa Respire Livremente para parar de fumar, patrocinado pelo nosso Departamento de Saúde. Este programa é construído em grande parte sobre a filosofia da nova era. São milhões de pessoas no mundo, em geral, que estão familiarizadas com esse tipo de técnica. Mas Deus concedeu a nós um plano melhor. O programa Respire Livre é indigno dos adventistas do sétimo dia. Primeiro apresentado em 1985 pelo Narcóticos Educação Incorporation, não incorporado, enfim, apresenta um programa quase desprovido de espiritualidade. Apenas uma palavra ocasional de Paulo é mencionada na parte inferior das páginas, ou seja, dentro desse material que foi preparado pela instituição, né, trabalha muito ali técnicas, mas apenas uma palavra ocasional de Paulo é mencionada na parte inferior das páginas. A seguir estão as 16 armas para matar um desejo. Olha o que tem nesse material. Muitos desses podem ser bons princípios em si mesmos, mas sem o poder de Cristo, eles são simplesmente ferramentas humanas. Olha as práticas que tem no livro, no material para parar de fumar. 1. Beba um copo de água ou suco de frutas. 2. Faça 5 respirações profundas. Diminua para não hiperventilar. 3. Dê um passeio. 4. Exercícios leves. 5. Faça exercícios de alongamento e relaxamento. 6. Comece a contagem regressiva de 100. 7. Trabalhe em um hobby. 8. Escove os dentes com pasta de dentes de hortelã. 9. Tome um banho suave, seguindo de um banho frio. Em seguida, esfregue o corpo suavemente com um pano. 10. Mastigue cenoura ou palitos de aipo. 11. Escolha sementes de girassol não descascadas para descascar e comer. 12. Mastigue chiclete sem açúcar. 13. Peça ajuda a um parceiro. 14. Beba um copo de leite. Veja se isso está dentro do contexto, porque podia falar aqui leite vegetal, mas beba um copo de leite. Se a pessoa quer parar de fumar, ela não tem ensinamento dos princípios que nós conhecemos. Então, nessas oportunidades é que tem que mostrar o princípio. Então, botava que beba
um copo de leite vegetal, mas beba um copo de leite, a pessoa vai dizer, uau, é leite que eu tomo, que eu conheço, né, de gado, vou continuar tomando. 15. Repita a afirmação: amo estar livre do fumo. 16. Olhe para seu relógio e adie o ceder por pelo menos 1 minuto. Depois comece outro minuto e outro por pelo menos 5 minutos. O sucesso vem um passo de cada vez. Olha o que tem dentro desse material, como parar de fumar, respire livre. Cadê a fé? Cadê a comunhão? Cadê o poder real, né? Sua origem não. Aqui é tudo você. Entende? Porque é perigoso, que a gente tem que estar atento. Aí segue dizendo: alega-se que nenhum desejo pode sobreviver a todos os 16 passos. Olha isso. É nossa crença de que muitas pessoas descobriram que seu desejo sobreviveu facilmente a esses 16 passos. Não há sequer uma palavra sobre o divino poder ou sobre o papel da oração na conquista da vitória. Nós não estamos nesse mundo para apresentar princípios humanísticos e pagãos da nova era. Estamos aqui para apresentar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, para mostrar o caminho da salvação. Certamente acreditamos que para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Essa é uma promessa de vitória sobre o vício do tabaco. Embora alguns dos princípios descritos no programa Respire Livre sejam bons e certamente dignos de serem ensinados, eles não são os princípios básicos da vitória. A nova era pode ser vista em muitos outros aspectos. Por exemplo, em uma seção intitulada Autoimagem diz: a crença que mantenho sobre mim mesmo define os limites do que eu posso e que eu não posso realizar. Isso aqui é muito comum nas redes sociais, nos coaches, nos que treinam pessoas para vencer na vida. É bem isso aqui. A crença que mantenho sobre mim mesmo define os limites do que eu posso e não posso realizar. Eu posso quando acredito que posso. 2. Minha autoimagem não é uma estrutura permanente em minha mente. 3. Vou me visualizar como não fumante. 4. Começarei a me livrar do fumo. Observa? Tudo voltado para o eu. Eu consigo, eu posso. Eu não posso limitar a minha mente, senão eu não vou vencer. Finalizando, qualquer um que esteja um pouco familiarizado com a nova era perceberá a linguagem da nova era, bem como o conceito do Deus interior. Olha, você consegue, a vitória vem. Eu posso quando eu acredito que posso. Esta é a velha ideia de Sócrates, que conhecer é fazer. Mas, de fato, o Eterno não pode trabalhar através de tais erros pagãos. O que estamos apresentando, diz o autor ali, é um programa impróprio para aqueles que desejariam os princípios espirituais distintos que Deus nos apresentou. Passo a passo, mas desses princípios pagãos são introduzidos em nosso trabalho de saúde e temperança, e menos caminhos através dos quais homens e mulheres seriam conduzidos a Deus e ao reino dos céus. Precisamos usar os métodos de Deus e o seu caminho de cura. Dessa forma, não apenas as curas físicas serão significativamente aumentadas, mas também as curas espirituais. Afinal, é de se esperar que não adianta confiar em Deus para curar através de uma metodologia satânica. Isso é uma realidade. O poder do divino só pode ser através dos princípios dele. Entende? Ele deu princípios e é os princípios dele que vem a cura, como é que diz? Vem a prevenção. Mas misturar os dois
E hoje, o que os remédios, o que é que os sistemas fazem? Você não precisa mudar seu estilo de vida. Por que que pessoas tem tantos irmãos nossos da mesma fé, tem um mesmo que ele tinha um caroço, assim, nas costas. E aí eu perguntei a ele: "O que é isso?" Aí ele falou: "Ah, o médico disse que tem que operar, que é um ponto de não sei o que lá, não sei o que lá, tem que tirar, não sei o quê". Aí eu falei: "Por que você não usa argila?" "É, vou falar com a mulher", com a esposa, né. "Você tá botando argila nas costas de fulano?" "É porque eu esqueço você". "E aí, por que que você não bota?" As pessoas querem a facilidade da cura, de resolver o problema sem fazer o esforço necessário, entende? Então, por isso que vai tudo de gaiato no navio, dentro dessa mistura toda. Por quê? Porque o simples, os princípios divinos, dá trabalho fazer um suco puro, né? Fazer como tem ali o suco das terapias, que chama puro sangue, que é com a beterraba. O suco verde dá trabalho. Dá trabalho cortar e comprar, cortar, limpar, passar no liquidificador, coar, dá trabalho. Então as pessoas preferem pegar, se você diz assim: "Ah, por que que você não usou argila?" "Ah, esses dias a filha de uma pessoa também estava com um furúnculo, apareceu não lembro onde foi exatamente. Apareceu, e aí estava lá na casa dela na hora, ela falou: "Ah, fulana, a filha, tá aqui dizendo que tá com dor lá no lugar do furúnculo e tal, não sei o quê". Eu falei assim: "E por que você não fala com ela para usar argila?" Aí ela parou. "Não é argila, não sai, não melhora, você não fez o curso até de terapia, não sei o quê?" Aí ela parou e ficou assim. Aí eu fui e falei: "Menina, argila", aí ensinei, né, tá entendendo? O povo tudo adventista, tô falando, viu. Aí ensinei a argila, eu falei: "Gente, eu já curei tanta coisa com argila". Agora, lógico, você sempre, quando eu ensino, você tem que tirar o excesso de açúcar, você tem que tirar, leite e derivados, você não pode comer assim, assim, assim. Aí falei tudo, ela foi repetindo, botou a filha para ouvir, beleza. Passou alguns dias, voltei na casa dessa pessoa, falei: "E aí, fulana?" "Ainda tá ainda com o restinho lá do furúnculo". Falei: "Usou argila? Usou argila?" "Não". Ah, pelo amor de Deus, gente, para. Você entende? Então, tem princípios divinos para poder resolver? Tem, mas as pessoas não querem. Querem a mágica de botou um comprimido na boca, foi no médico, fez a cirurgia, o médico tirou e pronto. Isso não é princípio divino. Porque querem fazer isso para quê? Para não ter mudança no estilo de vida. Porque o princípio divino diz sim que é para ter mudança no estilo de vida. Por sinal, um dos próximos livros, quando acabar, um grande conflito, ainda estou, peço a vocês em direção à oração, para dirigir, para ver se a gente estuda a história da redenção ou se a gente estuda conselho sobre regime alimentar, porque os dois são importantíssimos, tá? Então a gente está que vai estudar depois do grande conflito. Mas finalizando aqui a leitura desse capítulo, diz assim: quando percebermos que algumas das formas de psicoterapia utilizada em nossos hospitais, incluindo hipnoterapia, são também de origem satânica. Há um grande e urgente, há uma grande e urgente necessidade de reavaliarmos nossas práticas e voltarmos à maneira de Deus ao apresentarmos a maravilhosa mensagem de saúde. Mensagem edificada sobre os verdadeiros princípios da restauração. Ao fazê-lo, a mensagem de saúde e a obra médico-missionária verdadeiramente tornar-se-ão o braço direito da missão. Por que que ainda não é? Porque está misturada com práticas pagãs espíritas. Por que ainda não é? Porque nós não vivemos essa realidade. Sabemos, temos luz agora com esse esclarecimento ainda mais, porém não praticamos. E aí é onde fica diferente. Para finalizar, eu vou ler aqui duas partes que está aqui nessa imagem, que eu mando para vocês depois, que diz assim: a verdadeira obra de saúde. Ela deve ser baseada nos princípios divinos, ou seja, baseada na palavra de Deus.
Essa verdadeira obra de saúde, ela restaura o corpo como templo do Espírito Santo. Educa para escolhas saudáveis. Alivia o sofrimento com compaixão. Aponta para o Criador e Redentor. E, principalmente, a verdadeira obra de saúde prepara para a vida eterna. Se você come ou bebe, 1 Coríntios 10:31, fazei tudo, quer comer, quer beber, passar qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por outro lado, aí no meio, tem uma pessoa aí no meio, não dá para vocês verem, mas tem verdade de um lado, com a frente de um hospital ali, e do outro lado o engano. E no lado do engano está dizendo assim, Centro Alternativo, Terapias Holísticas. A influência do Espiritismo na obra de saúde. Mistura a verdade com o erro, ou seja, pega princípios divinos e mistura com terapias orientais. A terapia é baseada em filosofias humanas e ocultistas. A confiança em práticas contrárias à palavra de Deus. O foco é no homem, tá? O foco é na mente humana que faz você conseguir tudo e não no Criador. Essa influência promove experiências espirituais enganosas, por isso assistam o vídeo lá do podcast e o homem vai falar exatamente isso, tá? Essa prática promove experiências espirituais enganosas e desvia da simplicidade do evangelho. Quanto mais a gente conhece, a gente vê que é simples, mas vem o inimigo com a contrafação, né? E diz e mistura tudo para o negócio ser mais complicado. O remédio divino para isso é: estude a Bíblia diariamente. Ore, dependendo do Eterno. Confie nas orientações inspiradas. Viva temperante e com gratidão. E seja a luz desse mundo. Apocalipse 14, de 9 a 12, né, que está aí a terceira mensagem. A mensagem de saúde é parte da mensagem do terceiro anjo. Agora, por que a mensagem de saúde é parte da mensagem do terceiro anjo? Eu falei no início, alguém pode falar aí para mim? Por que a mensagem de saúde é a mensagem, é parte da mensagem do terceiro anjo? Falei no início. O que reflete a mensagem do terceiro anjo? Alguém lembra aí qual é a mensagem do terceiro anjo? A mensagem do terceiro anjo está escrita em Apocalipse, de 9 a 12, que diz assim: E seguiu o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice de sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, ou seja, do juiz investigativo, depois de 1000 anos, quando a cidade santa desce, quando os santos descem, entram na cidade santa, e aí automaticamente os ímpios, né, estarão ali ressuscitados e reunidos para a grande peleja de destruir a cidade santa, vai descer fogo do céu. E ali, na frente dos santos que estarão dentro da cidade, eles serão atormentados. E aí segue dizendo, é a fumaça do seu tormento, cadê? Verso 11, e a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia e de noite. Os que adoram a besta, sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que essa terceira mensagem tem a ver com a mensagem de saúde? Com a prática da mensagem verdadeira de saúde. Bom, falei no início. Se
Você está dentro da reforma de saúde, princípios divinos. Sua mente está o quê? Sendo renovada. Sua mente funciona bem. Você vai descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Automaticamente, no momento agora da verdadeira liberdade de consciência, porque sua consciência está voltada para as coisas eternas, você vai escolher as práticas que não te levam a aceitar a marca da besta. Você vai tomar decisões que não te levam a abrir concessão. Ah, hoje pode. Ah, esse sábado eu vou. Ah, é só hoje. Não, o que é isso? Meu dízimo é problema do pastor se ele fizer errado. Você entende? Você começa a entender de fato o que é o preparo para não receber a marca da besta. O que é o preparo para estar selado pelo Espírito do Senhor. Então, aí a gente começa a entender a profundidade, porque às vezes fala por falar, ah, a mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Mas qual a ligação que tem isso? Se você não entendia, a partir de hoje não tem mais desculpa para não entender. Pelo contrário, é onde você agora vai pegar essa mensagem e vai passar para outras pessoas. De que a verdadeira alimentação, a gente sabe o intestino é chamado pela ciência como o segundo cérebro, por quê? Porque ele reflete na mente e automaticamente reflete as escolhas. Então, se eu estou dentro da nova era, se eu estou com práticas misturadas, se eu não estou na simplicidade do evangelho, que é para o meu bem, que é para o meu bom funcionamento, que é para o que eu como, o que eu bebo, seja para a glória, ok? De Deus. Então, automaticamente eu estou me preparando, ou melhor, sendo preparado pela prática dos princípios divinos para não receber a marca da besta. E esse não receber, entenda uma coisa para finalizar, senão eu vou ficar falando aqui amanhã toda. Entendam uma coisa. A prática dos princípios hoje. Não é ano que vem, não, deixa para 2027, que diz que 2027 que é um ano assim, assado. Não, deixa para começar agosto, setembro. A prática diária, diária. O que você vai escolher hoje, tá? Fazer a diferença no dia da sua decisão final. Por quê? Porque a sua decisão final pode ser hoje. A gente não sabe se a gente vai estar vivo o dia todo para amanhã escolher alguma coisa. Então, as decisões devem ser tomadas diariamente. Ó, o que passou já foi escrito lá nos livros do céu. Hoje estamos recebendo mais uma folha em branco para os anjos escreverem, colocarem ali, registrarem as minhas escolhas. E abrir uma concessão hoje, outra amanhã, outra depois, está me preparando para no final receber a marca da besta. Ah, Jô, mas é difícil deixar disso, é difícil deixar aquilo, é difícil o caminho apertado. É, Cristo falou que o caminho é apertado, a porta é estreita, e ele disse, sabe o quê? Poucos acertarão nessa porta. Não é grande multidão, poucos acertarão nessa porta. A história está se repetindo. Não se acomode. Ah, porque eu sou adventista, porque eu tenho uma mensagem de saúde. Tem, mas tu pratica? Percebe como a coisa é séria? Então, não há mais tempo de brincar, de ser crente, de ser adventista. O tempo agora é de tomar decisão e a coisa é séria, tá? Ah, mas eu não sei. Eu lembro de um testemunho de uma moça com anos na internet, que ela tinha um problema seríssimo de saúde, e aí ela já estava bem, e quando ela já estava bem, só que ela foi comer um pãozinho de queijo na feira. Ela disse, eu nem comi o pãozinho todo, só comi um pedacinho do pãozinho que ela não podia comer, porque já estava, né, relatado pela medicina que ela não poderia, tal, alergia, enfim.
ela passou mal, quase morre. Mas no decorrer, quando esse médico que encontrou maneira para ela não ter mais o problema, sabe o que aconteceu? Ela foi no início do tratamento, chegou no médico, o médico falou: olha, você tem que beber água, tomar sol, dormir cedo, a alimentação mais crua, vegetariana, etc, etc, etc. Aí ela disse que quando olhou para ela disse, perguntou ao médico: e aí, como é que o senhor aprendeu isso? E tal, não sei o que. Ele falou: através desse livro aqui. Aí disse que foi na estante, pegou o livro, Conselho sobre Regime Alimentar. Aí ela perguntou: o senhor é dessa igreja? Ele falou: não, eu ganhei esse livro, é incrível, eu uso com meus pacientes a prática desse livro, o que eu aprendi nesse livro. Eu ensino. E aí disse que na receita ele escreveu tudo, né, os 8 remédios. E aí disse que ela ficou com vergonha, ela diz: eu fiquei com vergonha, porque eu, sendo adventista, não conhecia o livro e tive que ir para um médico para praticar as coisas que eu, como a religiosa, entende? Então, porque a igreja parece que vai cair, não cairá, porque tem um testemunho, como é? Tem um testemunho de Jesus. Se tem nada, não vive. Então, nós temos que buscar a prática, tá? Por isso, é um livro que nós precisamos estudar também. É duro? É. É difícil? É. Mas é possível. Lembrando que as escolhas que eu faço aqui estão me preparando para a eternidade. Okay? Então, que realmente possamos entender agora, mais do que nunca, porque a mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Então, nós temos que ensinar aos vizinhos, aos amigos, aos irmãos, o que é essa prática. Porque através da cura, né, do problema, nós vamos alcançar pessoas para essa decisão. Vamos levar pessoas no momento certo, a uma decisão correta. Então, que possamos entender que Satanás busca imitar e corromper a obra de Deus usando práticas, filosofias e ensinamentos contrários à verdade para enganar e desviar as pessoas. E, infelizmente, muitos do que tem na mão, na estante, essa verdade rejeita. Porque eu não consigo. Porque consigo. Mas não está escrito lá que em Deus eu posso todas as coisas, que nele eu posso todas as coisas, porque eu não consigo, porque eu não estou buscando da maneira correta, porque eu não estou mortificando eu, ok? Então, é possível sim, tá? Então, busquem mais, cuidado com o espiritismo dentro desta obra de saúde, que está aí tudo, ok? Se o Eterno permitir, amanhã nós vamos estudar o capítulo 17, Espiritismo e o Celebration. Importantíssimo esse tema, viu? Importantíssimo para a gente ver o que está acontecendo aí também. Ok? Algum comentário mais? Eita, peraí. Alguma observação? Se não tiver, vamos encerrar então. Santo, santo, santo. Amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez por abrir nossos olhos, por mostrarmos os dois caminhos. Por favor, nos ajuda a tomarmos decisões assertivas para a nossa saúde. Como nós vamos suportar a perdição? Como nós vamos suportar a opressão e a final se não tivermos a mente voltada para conhecer e praticar a tua boa, santa e perfeita vontade? Por favor, Pai Santo, nos ajuda, nos mantermos firmes e fiéis nos princípios de saúde que estão relatados lá em Gênesis, e não perdamos a confiança que tanto precisamos em Ti, no Teu poder, o Teu Santo Espírito, ou melhor, damos liberdade para que o Teu Santo Espírito nos convença do que está errado, do que precisa ser mudado, nos convença do pecado, da justiça e do juízo e nos guie a toda a verdade. Fica conosco esta semana que para nós é desconhecida, mas confiamos que estando em Tuas mãos estaremos verdadeiramente indo para o caminho da vida eterna. Fica conosco, fica com os nossos, onde quer que esteja.
e que, mais uma vez, esse estudo alcance pessoas que estão buscando te conhecer. Obrigada por tudo. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome do teu Filho, nosso Salvador e Senhor, que vive e reina para todos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E, assistam a entrevista que eu botei lá no grupo. Assistam o vídeo sobre o livro de Ezequiel. Ali não é a Bíblia, a leitura do livro, tá? Ali são informações importantes para a gente entender que, como eu digo, a história se repete, tá bom? E a gente tem que assim os vídeos que a gente tem colocado lá. E até amanhã.